Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Aproveito para convidar você para se inscrever no canal, também deixar o seu like, acione o sininho para receber as notificações. Hoje meditamos o Santo Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículos de 60 a 69. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: "Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la?" Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: "Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem." Jesus sabia, desde o início, quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: "É por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai." A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então, Jesus disse aos 12: "Vós também quereis ir embora?" Simão Pedro respondeu: "A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, amados filhos da Igreja de Cristo, eleitos de Deus, herdeiros dos céus. Continuamos hoje meditando o capítulo 6 do Evangelho segundo São João, e hoje percebemos claramente nos versículos 60 a 69 que acontece uma ruptura em meio aos seguidores de Jesus. Essa ruptura, essa separação, tem uma razão de ser, e Jesus revela a causa dela. Havia em meio aos discípulos os que tinham fé e acreditavam em Jesus, e os que não tinham fé e por isso não acreditavam nele, e além de não acreditarem, julgavam que os seus ensinamentos eram duros demais ou difíceis demais para compreender e serem vividos. No capítulo 19 do evangelista São Mateus, Jesus falava aos discípulos, entre outras coisas, a respeito da salvação. Ele afirmou na ocasião que era muito difícil um rico entrar no reino de Deus, e diante dessa afirmação de Nosso Senhor, os discípulos ficaram chocados e perguntaram a Jesus algo semelhante ao início do texto de hoje. Naquela ocasião, perguntaram: "Senhor, então quem poderá salvar-se?" E no texto de hoje vão dizer: "Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la?" Na ocasião, Jesus respondeu aos discípulos: "Aos homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus, tudo é possível." Veja o que São Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 13. "Não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas, com a tentação, Ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela." Portanto, Deus nunca nos pedirá algo que Ele não possa realizar. Não nos permitirá ser tentados além de nossas forças e nunca nos pedirá algo que Ele não possa realizar em nós. O que nos cabe é querer o que Deus quer, viver por Ele, com Ele e para Ele. Quando o homem decide viver na carne, não consegue enxergar a vida na ótica e na perspectiva de Deus. Porém, quando na sua liberdade decide fazer a vontade de Deus, ele alça voos inimagináveis. E o limite não pode ser outro senão o céu. Jesus vai dizer no texto de hoje:
O Espírito é que dá vida. A carne não adianta nada. Depois desse diálogo catequético que Jesus teve com os discípulos, muitos voltaram atrás e deram as costas para ele. Então Jesus se volta para os 12 e pergunta: E vós também quereis ir embora? Simão Pedro, movido por uma convicção, respondeu: A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Ora, os que deram as costas para Jesus o fizeram porque não tinham fé, porque o seguiam por um interesse de serem beneficiados de alguma forma, ou fazer algum tipo de barganha com o Senhor. Nos nossos dias atuais, não estamos distantes dessa realidade. Há alguns que procuram Jesus, mas não passam da etapa da euforia. É uma fé meramente emocional. É como um casal que julga que o relacionamento afetivo será sustentado somente no fogo da paixão, sem evoluir para o amor. Que possamos nós também dizer, assim como São Pedro, mesmo em meio às lutas diárias da vida, na alegria ou na dor, na tribulação ou nas consolações, a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.